De todas as análises de oratórias de políticos que eu já fiz, sem dúvida, Barack Obama é o meu preferido. Ele tem técnicas muito peculiares e fala de uma forma encantadora. E apesar de ele não estar mais como presidente dos Estados Unidos, ele continua, para mim, tendo a oratória referência para todos os políticos. Se você é candidato, se você é político já eleito e pretende se destacar na sua oratória, preste atenção neste vídeo. Estudar a oratória de Barack Obama deve ser obrigatório no meu ponto de vista. Vem comigo. Seja muito bem-vindo ao canal Oratória de Impacto. Eu sou Daniela Cardoso, mentora de oradores e palestrantes, treinadora comportamental. E por aqui eu compartilho com você técnicas, conhecimento, pesquisa, livros, ensinamentos para ajudar você a se expressar de maneira muito mais estratégica, confiante e reprogramar a tua mente para que você, de fato, desenvolva a sua oratória de impacto. E eu já te digo, oratória é fruto de uma escolha diária. Eu desejo que você escolha assistir o vídeo e colocar as técnicas em prática, exercitar e treinar, porque dessa forma ninguém te segura. Tua oratória vai impactar o mundo. Todo político deve aprender a fazer discursos que conectem a plateia. Isso não é para falar bonito, é para que, de fato, ele possa ser ouvido e possa conquistar essa plateia, falando de maneira que ela vai compreender. E um dos meus queridinhos, aliás, o político preferido, que tem a melhor oratória no meu ponto de vista, é Obama. Barack Obama foi presidente dos Estados Unidos e hoje eu vou destrinchar um dos discursos de Obama. Vou detalhar para você neste vídeo, técnica a técnica, pausa a pausa, tudo que ele usou de técnica em 4 minutos de vídeos. 4 minutos de discurso, perdão. Esse discurso ele fez quando ele esteve no Brasil. No Rio de Janeiro, ele fez um pronunciamento no Teatro Municipal. E nessa narrativa, nós conseguimos perceber como para ele é muito natural a adaptabilidade. Já anota essa palavra, político bom, político estratégico, que calça a sandália da humildade e quer aprender a se expressar melhor porque tem responsabilidade com a sua oratória, é político que tem adaptabilidade. Ou seja, ele tem a capacidade de se adaptar ao meio, dependendo de onde ele estiver. Se ele estiver em um local onde ele precise falar com mais firmeza, assim ele saberá. E se ele estiver em um local onde ele precise falar com mais suavidade, assim também saberá. E eu já vou logo te avisar que esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque ele tem várias técnicas. Vale a pena assistir até o final. E você, se gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a curtir a nossa publicação, a seguir o nosso canal, se inscrever aqui no Oratória de Impacto. Se inscreve no canal, porque assim a plataforma entende que você gostou desse conteúdo e ela vai mostrar o nosso conteúdo para outras pessoas. Essa é a forma que nós temos de alcançar um público muito maior. O vídeo que nós estamos fazendo é preparado com muito carinho para todos vocês. É fruto de pesquisa. E é por isso que hoje você não encontra mais aqui no canal Oratória de Impacto vídeos de 5 minutos. Nós buscamos trazer mais profundidade de conteúdo e muito mais técnica para que isso faça a diferença na sua vida. Então, se você gosta desse conteúdo, curte, ativa o sininho de notificação para você acompanhar tudo que nós postamos daqui para frente. Detalhe a detalhe, eu vou mostrar o vídeo para você e nós vamos comentar. Hello, Rio de Janeiro. Alô, cidade maravilhosa. Olha o que acontece aqui. Ele já começa falando português. Hello, Rio de Janeiro. Alô, cidade maravilhosa. Boa tarde. Ele começa falando português. E o que acontece com a plateia? Se sente massageada, carinhada, tocada, valorizada, porque ele, presidente dos Estados Unidos, começa falando português.
Ele começa agradecendo. Ele traz uma fala em português e, na sequência, ele agradece. Essa é uma característica muito forte dos discursos de Obama. Boa parte dos discursos que estão neste livro aqui, ele começa agradecendo. Então, ele já cria uma conexão com a plateia. Começando falando português e agradecendo na sequência, a plateia já fica ali atenta. Já há uma reciprocidade de atenção, já há rapport, conexão com a plateia. Além disso, ele já traz nas primeiras frases adjetivos, que é uma característica muito do povo brasileiro, utilizar adjetivos na sua narrativa. Ele fala de generosidade, ele fala de um espírito mais acolhedor. Isso é uma característica do brasileiro. Em outros países é muito comum as pessoas não usarem excessos de adjetivos, mas o Brasil utiliza bastante. Vamos seguir. And I want to give a special thanks for you, to all of you for being here, because I've been told that there's a Vasco football game coming. Botafogo. Eu costumo dizer que nada neste discurso é aleatório. Absolutamente cada palavra é muito bem pensada, porque uma frase é ponte para outra frase, ela prepara o que vem a seguir. Ele começa agradecendo, fala da generosidade e agradece, afinal de contas, ele sabe que o brasileiro não deixa um jogo de futebol facilmente. Ele cita Vasco e Botafogo, porque neste dia em que ele fez esse discurso, tinha um jogo de Vasco e Botafogo, e aquelas pessoas escolheram estar ali para assistir o discurso dele. Uma das coisas que ele faz e que fica muito claro nesse vídeo, ele sabe esperar também a pausa. Ele fala, pausa e espera o aplauso da plateia. É a narrativa dele que dá deixa para o aplauso, sem ansiedade demais, de uma frase sair correndo para outra frase. É uma frase, pausa, sorri. E ele sorrir bastante nessa fase do discurso. Em outras fases, ele já vai ficar um pouco mais fechado, mais sóbrio, mais sério. Vamos continuar. So I know that I realize Brazilians don't give up their soccer very easily. Ó, aqui ele diz: eu sei que o brasileiro não deixa o jogo de futebol facilmente. O que acontece aqui, toda a plateia responde não. Ele já dá uma deixa para interagir com a plateia. E ele faz esse movimento aqui, movimento com os braços. Ele tem linguagem corporal. Lembrando que a linguagem corporal ou a linguagem não verbal é tida como 55% do impacto da comunicação. E ele traz esse movimento, a expressão facial, que faz parte de todo esse impacto de 55% da comunicação. Ele não é uma pessoa que fica parada o tempo todo, mas também não tem excesso, gesticulando em excesso. Ele não faz isso, ó. Ele é mais equilibrado no seu movimento. Ele é de um arquétipo visionário que se movimenta com mais equilíbrio. Vou colocar dessa maneira, porque é o ponto de vista que eu tenho. A análise é sobre o meu ponto de vista em relação à oratória dele. E aí ele traz as impressões que ele teve do Brasil. Presta atenção que as técnicas que vão seguir daqui para frente são storytelling, frase de efeito, pausa, ele segue com linguagem corporal, ele vai trazer uma modulação vocal e ele sobe em uma hora específica, eu vou mostrar para vocês. E aqui, nessa narrativa, ele chega um momento onde ele mostra ali, eu sou o presidente dos Estados Unidos. Esse homem fala muito sobre o Brasil em 4 minutos. Em 4 minutos, que é o tempo de análise que eu vou fazer desse discurso, e ele é um discurso de mais de 20 minutos, em 4 minutos ele usa diversas técnicas com muita naturalidade. E ao final eu vou te contar o que ele faz para conseguir aplicar essas técnicas com naturalidade. Aí ele cita um filme que ele assistiu. In the favelas of
Carnaval. And my mother loved that movie. Aqui ele entra no He was storytelling. singing and dancing against the backdrop of the beautiful green hills. Presta atenção. Ele já trouxe aqui um storytelling, porque ele assistiu um filme com a mãe dele quando ele era criança. E ele faz aqui, ó, quando eu era criança, ele coloca a mão aqui para dizer que ele era pequeno. Eu assisti um filme com a minha mãe, que ele entendeu o que se passava ali no Teatro Municipal, que era o filme Orfeu. E ele diz que conta a favela, carnaval, ele faz o movimento das favelas, ele gesticula isso aqui. Então ele fala em 4 minutos de Brasil, de futebol, de carnaval, de favela, de filme, citação. Ele tem muita brasilidade na introdução desse discurso dele. E aqui, nessa próxima fase, observa. Ele vai dizer assim: minha mãe não está mais entre nós. E o que ela não poderia imaginar é que a minha primeira viagem ao Brasil seria como presidente dos Estados Unidos. Observa que quando ele vai falar presidente dos Estados Unidos, ele sobe um pouco o tom de voz e ele traz presidente dos Estados Unidos e aí ele, no final, ele pega e fecha um pouco o rosto, fica mais sério. Aí ele está dizendo de uma maneira mais indireta: eu sou o presidente dos Estados Unidos aqui. Só que tem toda uma forma de técnica de oratória para dizer isso sem soar como soberba. Presta atenção. And it first premiered as a play right here in Teatro Municipal. And that's my understanding. And my mother is gone now. But she would have never imagined that her son's first trip to Brazil would be as president of the United States. She would have never imagined that. Observa, ele foi subindo o tom, sério, um meio sorriso, ele olha para o outro lado, mantém sério. Eu sou o presidente dos Estados Unidos. I never imagined that this country would be even more beautiful than it was in the movie. I understand. And my mother is gone now. But she would have never Olha o tom de voz subindo, observa. E com a mão firme. Ele não fala tanto com a mão firme assim, mas na hora de dizer como presidente, ele falou com firmeza. Olha a expressão séria. Aí ele traz a palavra imagine. Eu vou fazer uma pausa aqui. Pausa. Atenção. Dica de ouro. Essa expressão imagine é uma expressão que todo mundo deveria ter no seu vocabulário, na sua mesinha de cabeceira da oratória. Sabe aquela pasta que você vai abrir no seu cérebro para buscar uma informação rápida? Imagine. É uma expressão que você pode utilizar em vídeos, em palestras, em discursos. Eu não imaginei ou imagine, imaginem. Anota essa expressão, porque isso leva as pessoas a imaginarem realmente algo. E Obama utiliza essa expressão ou expressões parecidas. You are as Zorze Benzor sang. Traz aqui uma outra técnica de oratória, que é uma citação direta. Aqui é um trecho de música. Espero o aplauso. I've seen that beauty in the cascading hillsides. Ele está detalhando o que ele viu. De novo, vibrante, diversa multidão brasileira. Vibrante, adjetivo, diversa, adjetivo. Atenção, políticos! Essa técnica aqui eu oriento todos os meus clientes, especialmente aqueles que ocupam cargos majoritários, prefeitos, governadores. Presta atenção nessa dica aqui. Cite grupos de pessoas, e Obama cita grupos de pessoas. Perceba que ele vai citar os grupos por estado, cariocas, paulistas, mineiros. Ele vai citar e também vai apontar, ele vai olhar para esses grupos. Ele cita diversos grupos para quê? Por que é tão importante citar os grupos em um discurso? Porque toda a plateia ali vai se sentir prestigiada, homenageada, porque o político, o palestrante, a autoridade que está falando nesta cerimônia, neste evento, está citando aquele grupo de pessoas. Por isso,
é interessante utilizar essa técnica. É uma técnica muito fácil. É só você fazer a sua observação, entender quem está ali naquela plateia e citar os grupos, de forma que todos ali se sintam representados. Observe. We have cariocas and alistas, baianas, mineros. We've got men and women from the cities to the interior, and so many young people here who are the great future of this great nation. Além dele citar os grupos, ele ainda fala que são o grande futuro desta nação, ao se referir aos jovens. Ele cita também este grupo de jovens. Essa é uma técnica maravilhosa de utilizar, principalmente se você for político, como eu já citei. E perceba que ele faz o movimento de apontar. Então ele aponta para cima, para os mineiros. Quando ele aponta, ele não aponta com o dedo dessa forma ou aqui, com agressividade. Ele aponta assim, com suavidade. Perceba que o excesso de utilização disso aqui é agressivo. Não só por apontar o dedo, mas pela forma firme como o movimento é feito. Ele é um movimento muito firme e soa agressivo, e o tom de voz também vai acompanhando. Só que Obama traz de uma outra forma o apontar o dedo. Ele aponta com o dedo levemente inclinado e com suavidade, desde o movimento do corpo, a forma como o dedo é apontado e a própria expressão facial. E continua. O vídeo é tão antigo que ele é da época que a Dilma ainda era presidente. Faz tempo. Eu ainda gosto tanto. Esse vídeo ele é tão atual e eu utilizo muitas vezes nas minhas mentorias, principalmente quando eu atendo políticos, descrevendo, detalhando, destrinchando, essa palavra que eu quero usar, destrinchando detalhe a detalhe dessas técnicas. E na sequência, cada cliente também treina essas técnicas, de forma que se torne um competente inconsciente na oratória e nas técnicas de Obama. E o que é um competente inconsciente? É quando você não precisa pensar para aplicar uma técnica. Ela sai com muita naturalidade. A exemplo do que fazemos quando dirigimos. Quem está começando a dirigir precisa muitas vezes pensar em passar a marcha, embreagem. Mas quem já dirige há muito tempo, parece até que vai no automático, parece que o carro está andando sozinho. Pois é, porque esta pessoa já se tornou um competente inconsciente, quando nem precisa pensar para executar algo. Assim pode acontecer com os oradores de impacto, se tornarem competentes inconscientes. E isso só acontece com treino, com exercício. Afinal, não vou cansar de dizer e vou repetir. Oratória de impacto é fruto de treino, é fruto de habilidade, de responsabilidade e até de quem calça a sandália da humildade, porque só quem decide estudar e treinar, aprender, é quem calça a sandália da humildade. Continuando. Now, yesterday I met with your wonderful new president, Dilma Rousseff, and talked about how we can strengthen the partnership between sobre como podemos fortalecer a parceria. Hoje quero falar diretamente para o povo brasileiro. Como podemos fortalecer a amizade. Ele usa fortalecer, compartilhar, ideias que compartilhamos. Aqui, precisamos citar 3 palavras. Valores, esperança, ideias que compartilhamos juntos. Ele traz essas 3 expressões. Valores conectam pessoas. Valores de amor, esperança, fé, trabalho, desenvolvimento. Valores conectam pessoas. Segundo, ele coloca a expressão, a palavra esperança. E não é à toa que esse livro de Obama é um outro livro do Obama que diz A Audácia da Esperança. Porque a palavra esperança era uma palavra muito utilizada nos discursos do Obama. Ele sempre utilizava a palavra esperança. E aqui eu abro um parêntese. Anote essa dica. Você pode utilizar fé, esperança, amor,
trabalho, desenvolvimento. Essas 5 palavras são palavras da mesinha de cabeceira, sabe, do político, para utilizar nos seus discursos para o desenvolvimento desta habilidade. Não sei o que dizer, é um discurso de improviso. Esperança é sempre uma fala estratégica e toca os corações de todos que vão te ouvir. Outra palavra que ele fala é sobre a palavra não, a expressão que ele utiliza, ideias que compartilhamos juntos. Aqui ele está usando o conceito de que juntos somos mais fortes. Essa frase, essa ideia, essa filosofia, ela ainda é algo que chama muita atenção. As ideias que compartilhamos, a diferença que podemos fazer juntos, juntos somos mais fortes, juntos vamos trabalhar, juntos vamos. Essa expressão, essa frase, usando a palavra juntos, ela também é uma frase que emociona e toca os corações, conecta muita gente. Obama utilizou um discurso aqui que conecta a plateia. Essa foi a fase de introdução do discurso dele. Daqui ele segue, citando outras semelhanças entre Estados Unidos e Brasil. Questões históricas que eu confesso para vocês que eu nem sabia e descobri assistindo este discurso. Obama trouxe um discurso escrito exclusivamente para o povo brasileiro. E aqui, quem está assistindo até agora este vídeo, agora vem o pulo do gato. Obama tinha uma pessoa que escrevia os seus discursos. Só que não era só isso. Não tratava-se apenas de alguém escrever o discurso. Ele treinava os discursos antes de ler, ele treinava. Nesse vídeo ele está lendo a um TP chamado teleprompter, que é uma estrutura, uma placa transparente, onde ele consegue ler o discurso. As letrinhas vão subindo e ele consegue ler o discurso. Só que ele também treinou para utilizar o teleprompter, essa tecnologia, e também treinava os seus discursos. Ele sabia verbalizar as palavras que eram em português. Assim como em outros países que ele viajava, ele treinava as palavras de cada idioma dos países que ele visitava. Isso você pode assistir no documentário The Final Year, sobre os últimos 100 dias de mandato do Obama. Nele mostra esse treino do Obama, mostra um trechinho apenas, e também a pessoa que escrevia os discursos do Obama. E ele até aqui continua sendo o político que, para mim, melhor se expressa e tem essa responsabilidade com o público por treinar, por se dedicar e por conseguir ter a adaptabilidade. Ele sabia muito bem em cada país, onde, dependendo da relação política dos Estados Unidos com esse país, ele trazia um discurso mais sério. No Brasil, diante da relação diplomática que existia, ele também levando em consideração que o Brasil é o país do futebol, do carnaval, da paixão, da alegria, vibrante. Assim ele começou o discurso, muito mais alegre, muito mais vibrante. Por quê? Porque isto se conecta com a plateia que está lhe ouvindo. Ele primeiro dá à plateia o que a plateia gosta para puxar a plateia ao conteúdo que de fato ele quer abordar no discurso. É nessa fase que ele vai começar de fato o seu discurso. Até aqui foi apenas a introdução. E que introdução! Com diversas técnicas. Além de tudo que eu já citei, é claro, Obama tem as técnicas básicas, estratégicas, relevantes, fundamentais. Ele tem uma ótima dicção, é possível compreender o que ele está dizendo. Ele não fala, parece que está falando com o ovo na boca. Ele fala com clareza. Ele também tem modulação vocal. Ele sabe trabalhar velocidade, pausa. Existem diversas técnicas de oratória. E tem muitas pessoas que querem aprender todas. Mas eu vou te dar um conselho. Começa aprendendo a falar com clareza, abrindo bem a boca. Eu te garanto que os exercícios de dicção já farão total diferença para você. E aí você se debruça sobre as demais técnicas. E eu te convido a assistir outros vídeos aqui deste canal, onde você acompanha diversas técnicas, inclusive os exercícios de dicção, para que você consiga se expressar bem. E se você
é político, pretende ser ou conhece alguém, eu te convido a enviar esse vídeo para essa pessoa, para que ela também aprenda a se expressar melhor. É responsabilidade do político aprender a se expressar bem, fazer discursos com clareza e que conectem o público. Não é luxo, é obrigação de todo parlamentar. É isso que eu defendo e é nisso que eu acredito. E para finalizar, eu quero te contar duas histórias. Certa vez, eu fui contratada por uma equipe de um parlamentar que se candidatou à prefeitura de determinado município. Eles me contrataram para fazer uma análise sobre a oratória deste candidato. Eu fui para 2 eventos com este candidato. No primeiro evento, era uma comunidade muito pobre. Eles não tinham condição, nem saneamento básico eles tinham. Lá, nesta comunidade, este candidato começou a falar de PIS e COFINS. Só que a plateia não queria ouvir isso. O que a plateia queria ouvir naquele momento era que aquele político se preocupava com a comunidade, que o político se preocupava com a segurança, com a iluminação, com o saneamento básico. Era isso que aquela comunidade queria ouvir. E isso este político não conseguiu captar. No mesmo dia, eu fui acompanhar este mesmo político numa análise de uma outra reunião. Era uma reunião com membros da igreja. Era uma igreja evangélica, e ele passou 40 minutos falando sem em nenhum momento citar palavras como fé, esperança, amor, Deus, Jesus. Ele passou 40 minutos sem citar os principais valores que conectavam aquela plateia. Saber falar com o seu eleitor é fundamental, é obrigação dos políticos. Dali em diante, nós começamos um treinamento para que ele melhorasse a sua oratória. A segunda história é sobre um candidato a deputado estadual que eu treinei. Ele já se expressava muito bem, mas ele era extremamente disciplinado. Era não, ele é, porque continua sendo. As orientações que nós repassávamos nas sessões de mentoria, ele colocava em prática todas. Então ele levantava a mão quando era preciso levantar a mão, tocava no peito, em algum momento eu dizia, bate no peito quando falar tal coisa, e ele assim fazia. Quando descia do palco, ele já me olhava e dizia, e aí, Dani, como é que foi? Gostou? Onde pode melhorar? É um profissional brilhante até hoje e que tem a humildade de sempre buscar se aprimorar. E agora eu lembrei de uma outra história, de um outro candidato a prefeito que eu tive a honra de treinar recentemente. E eu me recordo que este candidato, nós fizemos um modo turbo de treinamento. Eu comecei a treiná-lo mais ou menos 3 horas da tarde e eu só parei depois da meia-noite. Eu sabia que ele estava muito cansado. E eu dizia, fulano, tá cansado, fulano? Quer fazer uma pausa? Ele dizia, não, Dani, isso aqui é importante, vamos continuar. E volta e meia eu via o olhar dele cansado. Fulano, você tá cansado? Quer fazer uma pausa? Não, Dani, isso aqui é importante. Eu quero continuar. Isso mostra muito sobre esse profissional. Ele não só queria ganhar a eleição, ele também queria conectar a plateia e mostrar ao público quanto ele estava preparado. E é claro, foi eleito. E se você gostou desse conteúdo até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você acompanhar tudo que nós publicamos e perceba com essas histórias que não existe trava-medo que supere a disciplina, treino e foco. Oratória também é processo, que você possa se dedicar e viver o processo para desenvolver a sua oratória de impacto. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá!